Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com muita alegria que iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. E hoje nós vamos falar do capítulo 3 da primeira parte de O Livro dos Médiuns, intitulado Método. E é importante entendermos o título dado por Allan Kardec nesse importante capítulo. O método mencionado no título se refere ao método sugerido por Allan Kardec de ensino e aprendizagem do Espiritismo. Na verdade, o capítulo fala aqueles que nós chamamos hoje de facilitadores do estudo da mediunidade. Num sentido mais amplo, Allan Kardec fala do método de aprendizagem do próprio Espiritismo. De que maneira ele chegou ao conhecimento espírita e como ele acha ou sugere que nós deveremos seguir na caminhada de compreensão da doutrina espírita. Então, na verdade, Kardec fala de um método de se ensinar e de se aprender o Espiritismo. Ele coloca que a essência do aprendizado espírita está na perfeita compreensão da existência da alma, da sobrevivência do ser e a comunicabilidade dos espíritos. Está aí a chave da compreensão da existência humana e a base para o entendimento da mediunidade. Allan Kardec anota, logo no item 18, falando das consequências do saber e do viver espírita, ao dizer, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando. Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade, seu campo imenso, e deve ser encarado principalmente pelas suas consequências. Kardec faz uma dissertação introdutória falando exatamente da importância do conhecimento espírita para que nós possamos viver de forma espiritualizada, ainda quando encarnados. Aplicando esse estudo à mediunidade, nós vamos ver que Allan Kardec nos leva a um entendimento transcendente da vida e de que as relações com os espíritos são muito mais naturais do que nós imaginamos. No livro Obras Póstumas, quando Allan Kardec fala da iniciação dele, num capítulo intitulado Minha Iniciação no Espiritismo, ele diz qual foi o método utilizado por ele para chegar à conclusão da doutrina espírita. Já tivemos oportunidade de dizer outras vezes que os livros que constituem as chamadas obras básicas da codificação, os 5 livros básicos escritos por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, não foram livros psicografados. O que está ali é a conclusão ou a dedução que Allan Kardec tirou a partir
da experimentação que ele teve com os fenômenos espíritas. Kardec foi um grande observador. E ele, então, em obras póstumas, vai dizer que o método que ele utilizou para a organização dessas obras básicas, e também, mais tarde, a própria publicação de artigos ou fascículos da chamada Revista Espírita, atendeu a um método científico adaptado à busca do conhecimento do fenômeno mediúnico, o chamado método experimental, criado por Francis Bacon, que viveu de 1220 a 1292. O método experimental de Francis Bacon buscava levar o indivíduo à experimentação, à observação do fato, para depois tirar conclusões. Até a teoria ou método estabelecido por Francis Bacon, as pessoas, quando queriam conhecer algo das ciências naturais, por exemplo, da compreensão da vida, estabeleciam uma hipótese e buscavam fatos que pudessem comprovar a hipótese. Allan Kardec fez diferente. Ele fez o contrário, seguindo o método experimental de Francis Bacon. Ou seja, ele observava o fato, sem ideias preconcebidas, sem hipóteses, sem estabelecer crítica antecipada. Ele observava. E dali, ele tirava conclusões. Ele tirava deduções a partir da observação. Fazia experimentações. Trazendo o exemplo para a área da mediunidade, ele realizava reuniões mediúnicas e observava os médiuns e observava as respostas para tirar conclusões. Isso é muito importante se entender em espiritismo. Nós devemos tornarmos-nos grandes observadores. Observar o evento sem ideias preconcebidas, para tirarmos as melhores deduções. Hoje, nós temos a base já criada por Allan Kardec. Mas foram os espíritos que, através da intuição, levaram Allan Kardec a perceber determinadas nuances, detalhes, na observação dos fatos que o levavam a anotações, a análise de mensagens mediúnicas que acabaram compondo as 5 obras básicas, que, na verdade, constituem, num documento só, num corpo unitário, a chamada doutrina espírita. Então, pelo método experimental, Allan Kardec buscava, como disse, através de observações, chegar a conclusões importantíssimas. É um método chamado indutivo, nós já comentamos isso em programas passados, em que se chega ao conhecimento a partir da observação do fato. Dando um exemplo desse método utilizado de experimentação de Allan Kardec no âmbito da mediunidade, que é o nosso foco de estudo, nós podemos citar, por exemplo, que Allan Kardec chegou à conclusão de que um fenômeno, para ser exitoso, para ter um resultado produtivo elevado, fatores básicos. Ele depende do médium, ele depende do meio em que o médium está colocado e do dirigente, que à época era chamado de evocador ou experimentador. Então, Allan Kardec, ao observar o fenômeno, verificou que a qualidade do fenômeno depende desses 3 elementos. E isso é um método experimental, ele experimentou. Mas, de consequência, um método indutivo,
Ou seja, ele não chegou com ideias preconcebidas, dizendo: o resultado de um fenômeno depende desses 3 fatores, do médium, do meio e do dirigente. Eu vou experimentar, eu vou fazer experiências para comprovar isso. Se ele tivesse agido assim, ele teria utilizado um outro método chamado dedutivo, método criado por René Descartes no positivismo. Mas não foi assim. Ele observou. E da observação, da experimentação, ele concluiu que todo fenômeno depende de 3 fatores básicos: do médium, do meio, que se refere às pessoas que estão ali assistindo ou acompanhando o fenômeno, e o dirigente. Então, Allan Kardec notou o seguinte, que é a harmonia desses 3 elementos que dá a qualidade elevada para o resultado, que é o comunicado mediúnico. Porque ele observou que médiuns muito promissores, com uma capacidade perceptiva bastante dilatada, dotados de elevada moralidade, que normalmente recebiam mensagens elevadas, a depender das pessoas que estavam assistindo à reunião mediúnica, ou chamado grupo, os membros, os participantes, e dependendo também da qualidade moral do dirigente, esse médium, embora tivesse um histórico de mensagens elevadas, poderia não ter, em determinado momento, a mesma qualidade da manifestação que tinha antes. Então, o fenômeno para acontecer depende de 3 fatores. Isso foi uma conclusão que Kardec chegou através da experimentação. Ele começou a assistir reuniões mediúnicas, analisar médiuns, analisar os assistentes, analisar os evocadores. Assim como ele viu que evocadores de alta moralidade, pessoas dotadas de grande conhecimento e equilíbrio, embora tivessem se utilizando de médiuns com uma capacidade reduzida, às vezes não tão moralizados assim, obtinham resultados muito proveitosos. Então ele chegou a um equilíbrio. São 3 os fatores. E isso acontece até hoje nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas. A reunião mediúnica é o resultado desses 3 elementos essenciais. Eu preciso ter um médium equilibrado, disciplinado, vigilante, que se esforça para conquistar a moralidade. Mas eu preciso de participantes que também busquem a sua autoiluminação pelo estudo, pela transformação moral. E um dirigente que tenha equilíbrio, que tenha compatibilidade entre o que ensina e o que vive, para que haja o êxito. Kardec diz que estas são algumas das condições propícias para a reunião mediúnica, mostrando que o médium não trabalha sozinho. Então, Kardec nos mostra, no texto que acabamos de ler, que o método é experimental e que ele utilizava a indução, ou seja, ele não ia com ideias preconcebidas. No entanto, que o espiritismo é uma ciência que não se aprende sem esforço, sem perseverança e nem disciplina. Quantas pessoas começam o estudo da mediunidade e desistem? É o que ele mostra nesse capítulo do método. Exatamente porque fatores interferem no processo ensino-aprendizagem. Que o espiritismo não se deve aprender de forma acadêmica, mas a partir da observação. Tanto do fenômeno mediúnico numa reunião espírita, mas também
do fenômeno que nos permeia o cotidiano e que muitas vezes não os notamos por falta de observação. Às vezes um sonho, às vezes uma intuição, nos passam desapercebidos um conselho que nos chega através da boca de alguém. Isso tudo é observação. O trabalhador espírita, o estudante espírita, deve desenvolver esse campo crítico, não duvidar sistematicamente, mas não ser crédulo, mas se abrir a uma percepção mais intuitiva. Então é preciso de esforço, é preciso de perseverança. E todo estudo sério, segundo Allan Kardec, requer disciplina. Então, quantas pessoas nós observamos que começam muito empolgados e desistem? Porque vão considerando a matéria enfadonha. Mas isso é um alerta. A matéria, às vezes, fica enfadonha quando nós não conseguimos aliar o conhecimento a uma vivência prática. Porque nós, quando estudamos, precisamos observar qual a utilidade eu devo fazer do conhecimento. E o Espiritismo, no estudo da mediunidade, tem aplicabilidade não somente para as reuniões mediúnicas, que esse é um grande engano. Estudar mediunidade para ter uma reunião mediúnica eficaz. Estudamos mediunidade para viver melhor, para entendermos a vida e, principalmente, o mecanismo de funcionamento da nossa psique. Allan Kardec, ainda no item 18, falando desse estudo sistemático, contínuo, que leva ao verdadeiro entendimento do Espiritismo, diz que os adeptos não se assustem com a palavra ensino, ele utiliza a palavra ensino, para falar da aprendizagem espírita e da aplicação do conhecimento, e desenvolve. Também há ensino fora do que é dado do púlpito ou da tribuna. Ou seja, há também ensino fora dos modelos acadêmicos de ensino. Não só através das palestras, não somente através das aulas. E continua o codificador. A simples conversação é um ensino. Toda pessoa que busca convencer outra, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências, está ensinando. O que desejamos é que seu esforço produza frutos. E é por isso que julgamos por bem dar alguns conselhos, de que também poderão aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Então, nesse capítulo, ele vai mostrar o processo ensino-aprendizagem do Espiritismo, tanto para quem ensina, quanto para quem busca o aprendizado do autoconhecimento, ou de uma forma autodidata. Mas quando ele diz que a simples conversação é ensino, embora ele utilize a palavra convencer a outra, é no sentido de clarear o pensamento, de esclarecer o pensamento da outra pessoa. Nesse trecho que acabamos de ler, Allan Kardec mostra toda a sublimidade da sua capacidade interpretativa do pensamento dos espíritos, que decorreu da sua formação em Verdun, na Suíça, no colégio de Pestalozzi. Não que Pestalozzi, ou as ideias de Pestalozzi tenham interferido ou influenciado na organização da doutrina espírita, mas a aprendizagem, o modelo que Kardec, ou o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, então aluno de Pestalozzi, aprendeu na escola de Verdun, serviu para que ele tivesse condições interpretativas do pensamento dos espíritos. Porque o ensino de Pestalozzi, a pedagogia, o método pestalozziano interfere ou traz resultados positivos até hoje na escola da atualidade. Na Europa, à época, era o pensamento relevante, influenciou as escolas no mundo inteiro. E nós vamos ver 3 elementos básicos na pedagogia de Pestalozzi
que, como dissemos, foi importantíssimo para a formação acadêmica de Allan Kardec, que deu a ele condições de entender o que os espíritos estavam repassando, mostrando realmente a vanguarda e a alta espiritualidade dos ensinos de Pestalozzi. Nós podemos citar 3 eixos. Quando anota Pestalozzi, a criança traz consigo potenciais sublimes que devem ser auxiliados em seu desenvolvimento. Ou seja, a educação deve desenvolver harmonicamente todo o ser humano, formar o ser humano integral. Trazendo isso para a mediunidade, que é o foco do nosso estudo, na mediunidade, o médium traz em si o germen da faculdade mediúnica e deve ser auxiliado no seu desenvolvimento. Existem aqueles que vão desenvolver, outros não vão desenvolver a faculdade ostensiva. Mas todos nós temos o germen da mediunidade, que varia da simples intuição aos fenômenos mediúnicos mais complexos. Mas isso precisa ser desenvolvido. A maioria da população é dotada da faculdade latente, a intuição, e a mediunidade intuitiva é desenvolvível. E isso se faz fora da sala da reunião mediúnica. Os outros 2 elementos que nós gostaríamos de destacar do método de Pestalozzi é a formação espiritual do homem como unidade, coração, mente e mão, que se dá por meio de uma educação moral e intelectual. E os espíritos disseram isso insistentemente a Allan Kardec. Por isso ele foi capaz de entender o pensamento dos espíritos superiores quando eles falavam de uma educação moral e intelectual. Ele já tinha vivenciado isso na escola de Verdun e vivenciado também o método experimental da observação da natureza, que era muito utilizado por Pestalozzi. E o terceiro que nós gostaríamos de destacar é que a instrução não dispensa a intuição. É interessante Pestalozzi colocar isso, porque mostra uma dimensão espiritual, mesmo que ele não compreendesse à época tudo que significaria a palavra intuição como percepção mediúnica, mas ele via que o cientista tinha que ter algo mais de sensibilidade. Por isso, a razão de Allan Kardec, que Allan Kardec coloca como a fé raciocinada, a razão crítica de Kardec, a lógica, o bom senso, não dispensa a sensibilidade intuitiva. Daí Emmanuel dizer que seria a mediunidade do futuro, e ela efetivamente o é. E Pestalozzi ainda ensinava que a experimentação deve reger todo o aprendizado, partindo de elementos da realidade para chegar à verdade. Ou seja, nós não podemos hipotetizar, nós temos que observar. Por isso, o estudante espírita, o estudante da mediunidade, deve aprender a observar o fenômeno. Leon Denis, desenvolvendo esse pensamento, ou na esteira do pensamento do codificador, quando ele mostra que no processo de ensino-aprendizagem é preciso que se observem as consequências morais do saber espírita, e não saber pelo saber, nós vamos ver no livro No Invisível, grande adepto de Allan Kardec, Leon Denis, dizendo: as dificuldades da experimentação provêm de não possuírem nossos contemporâneos, em geral, a mínima noção das leis psíquicas e serem, além disso, inaptos para estudar com proveito, em virtude das disposições de espírito resultantes de péssima educação. Leon Denis, naturalmente, não estava falando da sociedade atual, estava falando da sociedade do século XIX, início do século XX. Mas as palavras dele repercutem na nossa mente até hoje as dificuldades na mediunidade ou experimentação. Surgem porque nós não estudamos as leis psíquicas, que são os aspectos da alma humana, os aspectos anímicos. Porque nós temos uma grande dificuldade de compreender em função da nossa própria educação, que muitas vezes é cheia de conceitos, de preconceitos. E para estudar o Espiritismo, nós temos que nos tornar
vasos vazios, para que o conhecimento adentre a nossa intimidade do ser e nos renove. O estudo da mediunidade deve ser voltado para a formação integral do indivíduo e não apenas para aspectos cognitivos ou do fenômeno. Então não deve estudar mediunidade apenas para ter um conhecimento intelectual de espiritismo ou de mediunidade. E nem apenas para ir uma vez na semana à reunião mediúnica. Eu preciso aprender a viver como médium, que é a grande proposta do espiritismo. No livro Mediunidade e Sintonia, Emmanuel, analisando o pensamento do codificador, de que o processo ensino-aprendizagem deve nos trazer conhecimento e transformação moral. Não uma moral exterior, uma exomoral, mas uma endomoral. Uma moral interior. Não segundo os costumes de uma época. Porque todas as vezes que Kardec fala de moral, ele fala de um modo diferente de encarar a vida. Uma maneira ética, transcendente. É o aspecto religioso do Espiritismo, que significa a religação da criatura com o Criador. Então diz Emmanuel, no capítulo 11 dessa obra, Mediunidade e Sintonia, o médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Se irado, sintoniza-se com as energias perturbadoras do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com desencarnados ociosos. É o mesmo pensamento de Leon Denis. Eu preciso estudar. Eu não posso desanimar. Todos os dias que eu leio um pequeno trecho, para que isso possa ir compondo o meu conhecimento, estruturando, mas não somente ler, meditar. O médium precisa fazer meditação todos os dias, pensar num trecho lido, mas também buscar a tranquilidade psíquica, a intranquilidade do médium. Gera-lhe ou causa-lhe perturbações. Por isso, Emmanuel diz que cada médium receberá de acordo com as atitudes que adota para si. E o mentor de Chico Xavier ainda diz mais. A mediunidade é força mental. É talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. Então, todo o processo mediúnico é interpretativo. Se eu não estudar para entender o pensamento dos espíritos, eu não conseguirei interpretar adequadamente ou interpretarei distorcidamente. E a minha ociosidade ou desânimo no estudo pode me levar ao encontro de mentes perturbadas, desencarnadas, mistificadores que vão me enganar, porque eles vão me iludir. Eu não terei um parâmetro de conhecimento para confrontar o que eu estou captando psiquicamente com a verdade. Então, o estudo de Allan Kardec me dá esse filtro crítico, que é o que falta, muitas vezes, na prática mediúnica, seja na prática mediúnica ou no cotidiano. Então, ainda, diz Emmanuel no mesmo livro Mediunidade e Sintonia, quem deseje crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Veja esses elementos essenciais. Eu preciso estudar todos os dias. Eu preciso demonstrar que eu aprendi o que eu estudei. É transformar a instrução em ensinamento, através de um esforço de transformação psíquica, transformação moral, para que eu possa viver como médium equilibrado. E André Luiz, ainda por Chico Xavier, faz um importante alerta a todos nós médiuns. Elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos
a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos a receber a mensagem das grandes almas. Como me conectar psiquicamente com os elevados benfeitores espirituais, se eu não consigo entender-lhes os pensamentos, se eu não estabeleço com eles uma sintonia, se eu não estabeleço com eles uma afinidade, que se dá pelo esforço de transformação moral do conhecimento. No ano de 2017, nós estávamos assistindo uma reunião mediúnica e um espírito se manifestou. Deu uma mensagem muito importante para nós, naquele grupo pequeno, a portas fechadas. Mas algo repercutiu na minha mente, naquela mensagem que se tornou inesquecível para mim. Quando ele disse, a certa altura da importância do estudo, veio desenvolvendo mais ou menos esses pensamentos que eu acabei de dizer, que o estudo deve nos conduzir à transformação moral, que todo médium deve se basear na instrução e no esforço. Mas, a certa altura, ele disse, analisando duas obras de Allan Kardec, fazendo uma apreciação geral que me chamou muito a atenção. Ele disse, o Livro dos Médiuns é uma obra instrumental. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma obra substancial. E ele desdobrou esse pensamento e eu achei muito interessante. Porque ele disse que o Livro dos Médiuns é uma obra que nos ensina o mecanismo da mediunidade. Nos revela os horizontes da vida espiritual. Que nós somos seres espirituais ocupando um corpo físico. Mas que quando Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, fala da transformação moral, e ele fala isso de capa a capa, Kardec está se referindo à obra que ele publicaria na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo. É em O Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec desdobra e desenvolve tudo aquilo que ele coloca de forma sintética como repercussões morais do conhecimento. Repercussões intelecto-morais, podemos dizer assim. Então, todo médium deve ter 2 livros bases de estudo. O Livro dos Médiuns, que o ensina a compreender a própria mente e o seu contato com o mundo espiritual, seja elevado, os espíritos inferiores, não necessariamente maus, mas espíritos próximos à materialidade. Mas também deve estudar a fundo o Evangelho segundo o Espiritismo, para que ele possa apurar a emoção. Há um capítulo que nós vamos estudar de futuro, que é a influência moral do médium nas comunicações, mas que bem se adequa à nossa análise nesse momento. Médium, desprovido de moralidade, ele cria um campo atmosférico, psíquico, que perturba as comunicações mediúnicas elevadas. Lhe permite a sintonia com espíritos inferiores. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala muito aos médiuns e que deve ser motivo de meditação. A mensagem é intitulada O Homem no Mundo. Kardec, por orientação superior, começa essa mensagem, ou analisando o título Homem no Mundo, dizendo na mensagem assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil.
Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Essa mensagem poderia ser intitulada O Médium no Mundo, porque ele diz exatamente do esforço de transformação interior que todo médium deve fazer no dia a dia. E isso, meus irmãos, meus amigos, é desenvolvimento da mediunidade. Quando o benfeitor espiritual, o mentor da codificação diz, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então eles precisam encontrar em nossa intimidade primeiro um sentimento de piedade. Eu preciso ter piedade. É um sentimento básico. Todos nós devemos aprender a ter piedade. Piedade do nosso próximo, piedade do familiar que sofre, piedade do esposo, da esposa, piedade com os colegas de trabalho, piedade com os conhecidos e desconhecidos, piedade com os animais, piedade com a natureza. Os Espíritos vão dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a piedade é a base da caridade. A piedade é a base da caridade. E a caridade é aquela que nos transforma, que nos causa a evolução. A piedade, como base da caridade, nos leva também à humildade, porque a humildade sempre anda de mãos dadas com a caridade. Muitas pessoas não entendem o fora da caridade não há salvação. Basta você trocar a palavra salvação por evolução, que você compreende. Fora da caridade, não há evolução. Então, para evoluir, eu preciso primeiro ter piedade, para atingir a humildade e chegar na caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É por isso, como diz Allan Kardec na questão 886, que a caridade no entendimento de Jesus seria benevolência, indulgência e perdão. E é por isso que nós devemos, na condição de médiuns, estudarmos o livro dos médiuns todos os dias e estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias. Orar e meditar, para que a mente se mantenha equilibrada o suficiente. Nessa mesma mensagem, O Homem no Mundo, Kardec ainda anota: não julgueis que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, à meditação, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade. Não é assim que o médium deve viver. Ele deve viver segundo as condições da nossa época, segundo vivem as pessoas, nós todos, no cotidiano. Não podemos fugir e entrarmos no isolamento social. Nós vimos o que é um isolamento social nessas questões de pandemia. Quantos médiuns ficaram intranquilos nesse período de isolamento social? Nós notamos, de observação, de conversar com inúmeros médiuns, através das chamadas lives ou palestras virtuais, que grande parte dos médiuns ficaram muito intranquilos sem reunião mediúnica, porque estava utilizando a reunião mediúnica apenas como local para resolver os seus problemas pessoais. E não aprenderam nos estudos que fizeram, salvo, obviamente, as exceções, sem nenhuma crítica. Estamos apenas aqui refletindo
sobre causas e consequências, não aprenderam o sentido maior do estudo da mediunidade na vida. Eu preciso aprender a tranquilizar a minha mente. Isso é viver como médium equilibrado no cotidiano. A vigilância psíquica, que se dá pelo estudo, pela prece e pela meditação. Por isso Kardec diz que nós não aprendemos essa ciência da noite para o dia. Não adianta ler um livro. Quantos médiuns veteranos na prática mediúnica, com 30, 40 anos de mediunidade, viram-se intranquilos sem a reunião mediúnica presencial. E por que essa intranquilidade? Porque ficamos muitas vezes condicionados ao transe. Isso é um condicionamento psíquico. Muitos insistiram até para voltar à prática mediúnica. Outros fizeram tentativas online que foram inexitosas. Mas por que a intranquilidade do médium? Porque nós precisamos estudar melhor. Estudar melhor é aplicar o conhecimento. Então, quando eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou estudando mediunidade? Está. Quando eu estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou desenvolvendo a mediunidade? Está. Quando eu converso com uma pessoa que está padecendo pelo sofrimento, por exemplo, da perda de um ente querido, que reclama, que chora, que não compreende o caso da desencarnação, que se revolta contra Deus. E quando eu tranquilizo essa pessoa, que ela entende que a morte não existe, que ela deve se libertar dessa prisão psíquica dela para com o ente querido que se foi, eu estou ensinando Espiritismo de forma prática. E estou promovendo desobsessão. Porque desobsidiar e se livrar ou evitar as obsessões é mudar a sintonia psíquica. É mudar o foco de pensamentos. É mudar o jeito de encarar a vida. Reclamar menos. Confiar mais na bondade divina. São elementos essenciais para o equilíbrio psíquico do médium. Então, muitos médiuns pensam que desenvolvem a mediunidade apenas na sessão mediúnica. Não. Na sessão mediúnica, eu exercito uma faculdade psíquica. Mas eu trabalho mediunicamente todos os dias, porque eu não desligo a faculdade mediúnica. É uma faculdade psíquica de exercício contínuo. É uma faculdade. Como ver, ouvir e falar. Então eu preciso aprender a tranquilizar. Há uma frase belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos toca muito na condição de médiuns. Acalma. E a forma de encarar os problemas da vida são os grandes preventivos do suicídio e da loucura. Expressão utilizada por Allan Kardec à época para falar das distonias mentais. A calma, a resignação, o jeito de encarar os problemas. Isso me dá equilíbrio, tranquilidade. Então, é uma expressão mais abrangente de desenvolvimento mediúnico, como disse André Luiz, através de Chico Xavier, eu preciso elevar o meu padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido, ou seja, o estudo meditativo, aplicado no cotidiano, e eu preciso melhorar, apurar a qualidade da minha emoção, ter piedade, ter bondade, ter caridade. Pelo exercício dessas virtudes superiores, diz André Luiz através de Chico Xavier,
nós recolheremos as mensagens das grandes almas, que são os pais da humanidade. São os espíritos de saber superior com os quais eu preciso me conectar. Uma faixa de conhecimento, que Allan Kardec chamou de universalidade do ensino dos espíritos. Muitas pessoas indagam o que é essa universalidade do ensino dos espíritos. Uma faixa de saber. Todas as vezes que Kardec os consultava pela experimentação, ele obtinha de espíritos sublimes a mesma resposta às indagações. Mesmo que isso fosse por médios diferentes, ele chegava a utilizar 10 médios diferentes que não entravam em contato uns com os outros. Ele submetia a pergunta e obtinha a resposta. Foi o método experimental. Ele comparava as respostas, porque um dos aspectos mais importantes do método experimental é a concordância. E ele observou que espíritos de certa faixa de saber pensam da mesma forma sobre os mesmos problemas. É a universalidade do ensino dos espíritos. Muitos pensam que a universalidade são espíritos, são médios em lugares diferentes recebendo mensagens sobre o mesmo assunto. Não, pode haver discordância. A universalidade se refere a uma faixa de saber em que espíritos de mesma categoria pensam da mesma forma sobre os mesmos assuntos. E Kardec estabeleceu, então, a partir do método experimental, chamada concordância. Eles concordam sobre os mesmos assuntos. Inclusive, isso é uma orientação para nós, trabalhadores da mediunidade, para identificarmos se uma mensagem é espírita ou não. Ela precisa ter concordância com o pensamento dos espíritos superiores. Esse assunto é amplo, nós vamos continuar com esse tema, o método, no próximo programa, onde vamos analisar um pouco mais essa questão da concordância e identificação das mensagens espíritas. Nós vamos agora responder algumas perguntas que nos chegaram. A Evani faz uma pergunta que nós vamos estudar mais adiante nos nossos programas. Evani pergunta, o animismo pode atuar no médium inconscientemente? Nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso. E tocamos no assunto animismo sem usar a palavra animismo, quando eu disse que mediunidade é interpretação do pensamento dos espíritos. E que cada médium terá melhor qualidade interpretativa se ele estudar. O que o espírito transmite para o médium? Um pensamento. As palavras são do médium. Como as palavras são do médium, o modo de interpretar o pensamento é o aspecto anímico do fenômeno. Animismo é muito mais do que isso, nós teremos um programa só para falar do animismo, quando estudarmos a exteriorização da alma do médium, né? Mas, para não ficar sem resposta, todo fenômeno é medianímico, ou seja, é mediúnico porque eu capto o pensamento de um espírito. E é anímico porque são as palavras, e isso sai do meu subconsciente. Por isso, quando Emmanuel fala que o médium precisa estar orando, se ligar ao alfabeto, ou seja, melhorar a sua expressão gramática, meditar, orar, ele está melhorando a sua capacidade interpretativa. Ele está oferecendo melhores condições anímicas. Foi o que eu quis dizer também ao me referir a Allan Kardec, quando ele estudou com Pestalozzi, ele criou condições anímicas da alma dele, interpretativa do pensamento dos espíritos. Porque muita gente coloca animismo como defeito do médium, e não é. É o contributo da alma do médium na interpretação do pensamento do espírito, porque o espírito não transmite uma palavra. Nós nos comunicamos por pensamentos. A palavra é do médium. Fale, por favor, sobre o médium, que quase todas as suas comunicações são de espíritos extremamente violentos, vampiros. Isso se chama especialização mediúnica. É tratado por André Luiz no livro Desobsessão. Muitos médiuns se especializam em incorporar, por exemplo, suicidas ou espíritos violentos, obsessores.
Então, isso não é um defeito do médium, isso facilita o transe. É a especialização mediúnica que pode acontecer. É claro que o médium não pode ficar violento, ele não pode ficar agitado o suficiente para levantar, cair da cadeira, ou palavrões, coisas assim, ele deve se conter. Mas muitos médios, ao serem utilizados pelos benfeitores espirituais, eles são especializados nesse tipo de tarefa. Isso também não é defeito, porque há um mito muito interessante que a gente observa junto de muitos agrupamentos. Eu posso considerar como um verdadeiro mito, é que quem incorpora o mentor da reunião é elevado. E quem incorpora o obsessor é um médium atrasado. Não é assim. Os espíritos explicam que muitas vezes os médiuns que incorporam os espíritos mais sofredores, esses médiuns são aqueles mais preparados para a tarefa. Muitas vezes são conscientes para ajudar no controle desses espíritos tão sofredores. Mas para a manifestação do mentor, ele pode utilizar qualquer médium, porque ele é superior. E os superiores dominam os inferiores. Então, há possibilidade, nesse caso, do jeito que a pergunta me chegou aqui, de ser uma especialização mediúnica. A forma mais comum de estudo da mediunidade, que se vê nos centros espíritas, é de forma acadêmica. Essa metodologia de observação não é muito usada. O que você acha disso? É o que nós estamos falando. Nós precisamos mudar isso. Nós não podemos ser excessivamente acadêmicos. Transformar os estudos da mediunidade em aulas frias, de pura leitura do livro dos médiuns. Eu tenho que buscar aplicar. Quando eu busco aplicação, analisar a vida, analisar o que acontece comigo, um sonho, uma intuição, e eu começo a observar o cotidiano, eu estou fazendo o aprendizado pela observação. O que eu não posso fazer é tentar repetir as experimentações de Allan Kardec, porque essa fase de experimentação já passou. Esse será, inclusive, o motivo de uma análise que nós faremos no próximo programa. Nós hoje já estamos sendo convidados a estudar e não a experimentar. A nossa experimentação na atualidade é aprender a observar. Então, quando eu desenvolvo essa capacidade de observação, eu vou para uma reunião mediúnica, no centro espírita, e observo o fenômeno. Eu analiso. Eu não sou aquele que duvida sistematicamente, nem aquele que fica acreditando em tudo. Eu não fico criticando médiuns, mas eu começo a entender as possibilidades mediúnicas de cada médium. Cada médium é diferente do outro. Então, muitas vezes, eu critico o médium indevidamente. Eu tenho que entender que a mensagem veio filtrada por uma pessoa, segundo as capacidades dela, e valorizar isso. Não é? Certa vez, uma pessoa nos pediu para ser intermediários, né? Conduzir a um grupo espírita, um pedido de orientação. A orientação veio para a pessoa. Então, a orientação veio para a pessoa mais ou menos assim, que ela tivesse fé e paciência. A pessoa leu aquilo, fé e paciência. Ela falou, mas só isso? Eu falei, mas você queria mais? Ah, não, eu queria mais, mas só fé e paciência? Eu falei, parece que você está querendo uma orientação de Emmanuel, né? Não é? Porque aí fala muita coisa. A gente não precisa de um mentor como Emmanuel para dizer. Analise o que está faltando para você é fé, compreensão dos fatos da vida e ter um pouco mais de tolerância, que às vezes a gente fica muito impaciente. Então parece que orientações singelas que vêm por médios no cotidiano são repetitivas, mas não são. É exatamente aquilo que a gente está precisando ouvir. Uma outra pergunta que nos chega. Gostaria de saber qual a orientação para quando estivermos no presencial, a reunião mediúnica, poderá já ser feita de imediato, sendo que estivemos um tanto tempo distante. É claro que a gente vai ter que ter um tempinho aí de readaptação. Cada grupo, não é, vai analisar conforme as suas possibilidades. Nós não podemos chegar com aquela transe. É porque, às vezes, a gente usa a reunião mediúnica para simplesmente despejar os nossos problemas. Muitas pessoas estão ansiosas para voltar à reunião mediúnica. Nós falamos isso, também repito, não é uma crítica, mas é uma reflexão. Vamos usar a reunião mediúnica para servir aos bons espíritos. Vamos desenvolver a faculdade mediúnica no cotidiano pela disciplina.
Por que Chico Xavier foi um médium tão respeitado? E é respeitado até hoje. Chico Xavier poderia ter sido um homem milionário. Ele vendeu mais de 600 milhões de livros. Mas 3 atitudes foram fundamentais para que Chico Xavier se tornasse o médium respeitado que é em todos os ambientes que o nome dele é dito, mesmo que as pessoas não acreditem no fenômeno, no Chico Xavier fenômeno. 3 virtudes Chico desenvolveu e que o marcam até hoje: a humildade, a pobreza e a castidade. Chico, pelos livros que publicou, poderia ter ficado milionário. Pela projeção mundial que teve, poderia ter alta vaidade. E ele não se casou, não porque não quisesse. Ele disse que se casou com os livros. Foi uma vida de doação, que cada livro dele era um filho. Então, a humildade, a pobreza e a castidade, eleitas por Chico como parâmetro de vida, deram a ele respeitabilidade e condições para interpretar o pensamento dos espíritos superiores. O casamento não é incompatível com a mediunidade, obviamente. Dr. Bezerra de Menezes casou-se, teve 6 filhos. O espírito sublimadíssimo, então o casamento não tem problema algum. E nem o dinheiro. A questão é o nosso comportamento perante a vida. O médium tem que aprender a ser humilde, disciplinado no cotidiano e ter desejos mais controlados. Isso é desenvolvimento. Então, quando nós chegarmos para a reunião mediúnica presencial, com esses valores desenvolvidos nesse tempo de meditação e de isolamento, nós vamos contribuir melhor. Eu acredito que as reuniões mediúnicas depois da pandemia serão reuniões mediúnicas muito melhores, porque eles nos levaram a valorizar mais aquele momento de contato com os espíritos superiores. Então vamos ter um tempinho de adaptação. Poderíamos participar de 2 vezes na semana de reuniões mediúnicas? André Luiz sugere, Cida Martins, que a gente opte por um grupo só. Não tenhamos ansiedade de estarmos em múltiplas reuniões. Busquemos nos fixar, porque a equipe espiritual é uma só no mundo espiritual, eles utilizam os médios conforme a necessidade. Se você estiver num grupo mediúnico só, você prestará todo o serviço necessário. Então, nós não precisamos nos vincular a 2 grupos. O ideal é ficar num grupo mediúnico só. Qualquer pessoa pode ser médium? É uma pergunta que nos chega. Ou existe algum critério para sê-lo? Nós comentamos isso no primeiro programa, quando nós falamos da introdução. A pessoa reencarna com disposições psíquicas para a mediunidade ostensiva. Então, eu sou preparado no mundo espiritual para a mediunidade ostensiva. Todos nós temos a mediunidade latente. Uma parte da população, ela tem a mediunidade ostensiva. Essa é desenvolvível. As demais podem também ter um certo desenvolvimento, mas não para a produção de fenômeno, mas para o campo intuitivo, de equilíbrio psíquico. Isso é desenvolvimento também. E é a intuição, a mediunidade mais estável, a mais equilibrada, quando a gente aprende a controlar a mente e não deixar que a mente nossa fique vagando a todo instante nessa intranquilidade, porque nós nos alimentamos de pensamentos. Os pensamentos nos chegam cotidianamente. Eu preciso aprender a triar esse senso crítico que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá. Mas vai desenvolver apenas aquelas pessoas que têm a faculdade ostensiva, porque ela foi preparada no mundo espiritual para isso. A mediunidade desequilibrada pode causar doença física? Na verdade, todo mau uso que nós fazemos da faculdade que nós temos pode causar enfermidade. O olho que eu utilizo mal pode me causar enfermidade. A mediunidade é uma faculdade neutra, ela não causa doença, ela não causa desequilíbrio. O
que causa desequilíbrio é o meu comportamento perante a vida. Tem muitas perguntas, nós vamos guardar essas perguntas para a próxima semana. Inclusive, uma pessoa me pergunta como desenvolver a mediunidade intuitiva. Emmanuel responde isso, mas eu vou falar sobre esse assunto na próxima semana. Eu te aguardo. O nosso estudo está disponível em podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Acompanhe semanalmente nosso estudo de O Livro dos Médiuns, toda terça, das 19h30 às 20h30. Os nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente aqui na FEB TV. Compartilhe para aqueles que não puderam, e eu te aguardo na semana que vem, concluindo este importante capítulo médium o método de O Livro dos Médiuns. Um grande abraço e até a próxima semana. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.